Lá em Gênesis capítulo 5, verso 24. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, não é tão difícil, capítulo 5, verso 24. A palavra de Deus diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Até aqui a leitura da palavra de Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que o bom Deus nos dê graça na reflexão desse texto, tá bom? Vamos orar? Pai, dá-nos da tua bênção, queremos ouvir a tua voz, que o Senhor nos ensine e nos guie a cada passo em direção ao teu altar, à tua pessoa e à tua verdade. Que teu Espírito faça isso e nos ajude nessa trajetória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, andou Enoque com Deus. Andar com Deus é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Fiquei pensando nas pessoas que andaram com Deus. Não é possível, não deve ser tão complicado assim. Na verdade, no início da criação do mundo, quando ainda não existia o pecado, Deus andava com a vida de Adão e Eva na viração do dia. Tudo se complicou quando, representativamente falando, nós pecamos junto com Adão e Eva. Houve uma separação e, a partir daí, uma caminhada que era para ser uma caminhada diária, uma caminhada comum, uma caminhada onde não houvesse barreiras entre os caminhantes, uma caminhada onde fosse possível andarmos diariamente, sem a necessidade de um mediador, sem a necessidade de algo que fizesse-nos superar uma barreira existente entre nós e o nosso Deus. Graças a Deus pela misericórdia, Ele manda um mediador que resolve essa história, que do mesmo jeito que Adão e Eva caminhavam com Deus e Deus com Adão e Eva, na viração do dia acontece novamente quando o Verbo se encarna e Ele anda entre nós. Por isso que Ele fala, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em ti esse dom tivesse feito tais milagres, já aí eles teriam se arrependido. Logo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês, porque o Verbo vivo não andou em Sodoma e Gomorra, mas andava naqueles dias. Ele é assunto aos céus e todos nós agora temos a alegria e satisfação que Ele já deixou lá desde o começo, um meio, Deus, para que nós pudéssemos andar com Ele. A exemplo de tantas pessoas depois de Adão e Eva andando com Deus. De acordo com 1 João, nós sabemos que existem pessoas que andam distantes de Deus, pessoas que atrapalham aqueles que querem andar próximo de Deus, como era a vida de Diótrefes. Tudo bem, Diótrefes queria ter a primazia, não permitia que a igreja recebesse as pessoas, mas João fala para a gente imitar aquilo que é bom. A gente tem uma facilidade de imitar aquilo que é ruim. Eu tenho uma expectativa de que, à medida que eu e você olhemos para a vida de Enoque, que é logo depois de Adão, nós temos condições de, semelhantemente a ele, sermos desafiados para, como ele, andarmos com Deus. Não só a vida de Diótrefes, logo depois de Jesus Cristo, é alguém que não anda com Deus e quer impedir a vida das pessoas de andarem com Deus. No texto em que acabamos de ler, claramente ele faz uma comparação dos 2 sétimos depois de Adão. O primeiro dele está lá em Gênesis capítulo 4, no capítulo anterior, quando ele fala dos descendentes de Caim. E aí vai falar, o sétimo depois aí vai dar a vida de Lameque. E no capítulo 5, verso 1, é o livro da genealogia de Adão. Então ele faz uma comparação das duas genealogias de Caim matou Abel, depois vem Sete. Então nós temos ali as duas sementes, a semente daqueles que andavam com Deus
e a semente daqueles que não andavam com Deus. O sétimo, depois de Adão, que não andava com Deus, é Lameque. E o sétimo, depois de Adão, que andava com Deus, era Enoque. Então nós temos 2 sétimos. Esse Enoque aqui, nós temos o filho de Caim, não é esse, tem vários Enoques na Bíblia. Nós temos o neto de Abraão, lá em Gênesis 25, também não é esse, nós estamos no começo. Nós temos o filho de Ruben, também não é esse. Nós temos finalmente, em Gênesis 46, né, e em Gênesis 5, finalmente o filho de Jared, que é aqui a vida de Enoque, onde Enoque andava com Deus, foi gerado por Jared. Verso 20, todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu, Enoque viveu, e assim por diante. Começa a falar agora da vida de Enoque. Então, a grande questão é, nós somos semelhantes mais a quem? A Enoque, que tem mais a ver com Cristo, ou a Lameque, que tem mais a ver com o anticristo? São 2, um que anda com Deus e outro que certamente não anda com Deus. Chegando então na vida desse Enoque, que anda com Deus, a primeira coisa que a gente percebe, olhando para a vida de Enoque, como um desafio de uma expectativa gerada à vida de todos nós para andarmos com Deus, é que Enoque teve obstáculos e ele superou cada um deles. Por exemplo, Enoque andou com Deus apesar do seu tempo. Se a gente olhar quem era Enoque, nós temos um excerto da pregação de Enoque lá em Judas. Nós ainda não estudamos Judas, mas abra lá o livro de Judas, verso 17. Olha só que interessante, qual era o tempo na vida de Enoque. Verso 17 de Judas diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam: No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Na verdade, é um pouquinho antes aqui. Verso 14, exatamente. Verso 14, falando de Enoque, fala assim: Quanto a estes, lá em Judas, né? Judas 14. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor, essa era a pregação de Judas, entre as suas santas miríades. Note a expressão todos. Para exercer juízo contra todos, fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Pensa a situação. Esse é um sermão da vida de Enoque, onde ele falava do juízo de Deus, já que Deus já havia dito em Gênesis que ele mandaria alguém para esmagar a cabeça da serpente. Então as pessoas sabiam que Deus voltaria, estavam vivendo num intervalo, num interregno entre a promessa feita e a promessa ainda não cumprida. E enquanto isso, assim como Noé também foi um pregador durante 120 anos, nós temos antes de Noé esse pregador. Acho eu que é até o primeiro pregador que nós temos na história, a vida de Enoque, onde na sua época tinha ímpios praticando, tendo obras ímpias, que praticavam impiamente, palavras insolentes que pecadores proferiram contra ele. Então, não era impiedade, num certo sentido, pacífica, uma impiedade que não era contundente, é uma impiedade de gente que proferia contra ele, ou contra Deus, ou contra Enoque. Gente que era ativo na prática da impiedade, gente que operava todas as obras ímpias de maneira ímpia. Então, é gente do mal.
gente que é semelhante à vida de Lameque, gente que instigava. Ele diz no verso 16, é gente que é murmuradora, gente que era descontente, gente que andava segundo as suas paixões, gente que vivia propalando grandes arrogâncias, gente que era adulador de outros por motivos interesseiros. Note que é este o ambiente de Enoque, o primeiro pregador da história. Alguém que tem que lidar com a arrogância, tem que lidar com pessoas descontroladas andando segundo suas paixões, tem que andar com gente que vive arrotando arrogância, tem que andar com pessoas que eram aduladores, gente interesseira, que se aproximava da vida de outros com motivos escusos, com a verdadeira motivação escondida. Gente que, de fato, era absolutamente ímpio, praticando impiamente todas as suas ímpias obras. Este era o ambiente de Enoque. Volta lá para a vida para o livro de Gênesis, capítulo 5, a verso 24. Enoque andou com Deus. Ele andou assim. Andou num ambiente de hostilidade. Andou num ambiente onde as pessoas eram agressivas. Pessoas eram contra ele. Pessoas queriam ver a caveira da vida de Enoque. E a despeito disso, Enoque andava com Deus. É bem interessante já logo de cara a gente dizer que o Enoque andar, a palavra andar aqui, o verbo, não é um andar desinteressado, um andar supostamente neutro, um andar meio mole, tipo aquele camarada inconstante lá de Tiago, em todos os seus caminhos, homem de ânimo dobre, que é um pé no mundo e um pé no mundo de Deus e um pé distante de Deus. Não supõe esse homem que alcançaria do Senhor alguma coisa. Homem inconstante, de ânimo dobre e inconstante em todos os caminhos. Enoque não era assim. O andar aqui dá uma ideia de intensidade. Uma ideia de intensidade da perspectiva de prazer, da perspectiva de satisfação, da perspectiva de alguém que é ativo, do ponto de vista de alguém que vai em direção a e que encontra nessa ação de ir em direção ao outro, envidando todos os esforços necessários para que o fruto destes esforços se façam adjetivar por uma palavra como essa de alguém que anda. Mas anda com vontade, mas anda envidando os esforços necessários para tirar todos os obstáculos que impeçam a sua vida de andar com. Não é alguém que só anda, não é alguém que é só uma testemunha, anda meio pau, distante, é alguém que faz de tudo para poder andar perto. Era alguém que lembra a vida de Pedro, é alguém que remete à vida de Daniel, era alguém que de longe lembra a vida de José do Egito, era alguém que certamente lembrava a vida de Ezequiel, era alguém que lembra muito menos a vida de Lameque e muito mais a vida de Jesus. E que mostra logo de cara a vida de cada um de nós, que andar com Deus não tem absolutamente nada a ver com um ambiente propício para que essa caminhada se estabeleça como fruto de uma relação amorosa entre nós e o nosso Deus. Não tem nada a ver com isso. Tem gente que fica dizendo que para andar com Deus vai esperar chegar aquele momento, ó Deus, onde a impiedade vai diminuir, aquele momento onde a agressividade vai diminuir,
aquele momento onde as circunstâncias hostis à nossa caminhada com Deus vão diminuir, aquele momento onde vai prosperar o temor do Senhor, aquele ambiente onde vai prosperar pessoas que temem a Deus, vai prosperar aquele ambiente de facilidade, onde diminua os obstáculos que fazem dificuldade para que eu e você caminhemos com Deus. Não tem nada a ver com isso. Enoque, logo de cara, quando ele anda, mas anda intensamente, anda querendo, anda desejando, anda com prazer. É o andar que lembra Jesus Cristo quando ele diz: uma comida eu tenho que vocês não conhecem, e a minha comida consiste em fazer a vontade de meu Pai. É alguém que tem tanta satisfação que é capaz de caminhar até a morte, morte de cruz, mas não se furta ao direito de dizer à vida da liderança religiosa que vocês mesmos dizem para mim que vocês têm o mesmo Pai que eu tenho. Isso não é verdade. Porque se vocês tivessem o mesmo Pai que eu tenho, vocês ouviriam aquilo que eu tenho para dizer, porque aquilo que eu digo, eu não digo de mim mesmo, mas eu falo da parte do Pai. Mas porque o Pai de vocês é outro, é o diabo, é por isso que vocês não aceitam a palavra que eu tenho para dizer. Vocês não têm prazer comigo, vocês não têm satisfação em andar comigo, porque o Pai de vocês é outro, não é o mesmo Pai que eu. Então, não era um andar forçoso, um andar tipo daquele do salmista, que diz assim: não se façam como os animais, que somente através de cordas e cabrestos são capazes de obedecer. É gente que até obedece, mas obedece na chinelada, obedece debaixo de vara. Diz a Bíblia que quando Deus acolchou e apertou a vida do seu povo, ele orava, Isaías 26. Precisa a gente ter circunstâncias hostis de dominação, que a despeito disso, quando Deus aperta a vida de cada um de nós, aí nós vamos clamar. Precisa acontecer Covids da vida e circunstâncias como essa, onde façam a gente repensar a liberdade que antes tínhamos e agora que em algum momento nos foi tirada e cerceada, para então dizermos: ah, como eu desejo andar com Deus. A despeito disso, a despeito de lideranças políticas que eventualmente na história venham dominar sobre a vida do povo de Deus, como diz Isaías 26, eu não preciso disso. A despeito desse domínio sobre nós, nós louvamos unicamente o nome do nosso bom Deus. É um andar como Enoque, é um andar de satisfação, é um andar que não tem nada a ver nos caminhos à nossa volta, e quer seja Satanás faça algo, quer o homem ímpio faça algo, nada disso vai impedir a vida de cada um de nós de irmos em direção ao nosso Deus e fazermos aquilo que Enoque fez. Enoque andava intensamente com Deus, a despeito da sua época. Então, não vem para mim dizer que a nossa época é uma época difícil, independentemente das épocas. Eu não estou nem aí para as épocas, eu não estou nem aí para as dificuldades físicas que eventualmente o nosso tempo nos impõe, não como sendo indiferente a essas circunstâncias, não como sendo insensível a elas, mas que elas jamais serão obstáculos fortes o suficientes para impedir o prazer e a satisfação que eu e você temos, com saúde ou sem saúde, na fartura ou na farta de tudo, de andarmos intensamente com Deus, apesar do nosso tempo. Eu olho para a vida de Enoque, eu gosto da vida desse homem, porque é um homem que andou com Deus, apesar de seu tempo. Mas ele também andou com Deus, não só apesar de seu tempo, mas ele andou com Deus, apesar da sua família. Verso 22, diz a Bíblia que Enoque, que andava intensamente com Deus, gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Filhos e filhas, no plural. Homem e mulher. Se ele teve filhos e filhas, embora fale-se pouco a respeito da vida de Enoque,
mas ele no mínimo teve 2 homens e 2 mulheres. Enoque é alguém que gerou 4 filhos. Sei lá se ele gerou mais ou não, mas no mínimo 4 ele gerou. Certamente você que tem filhos sabe como filho dá trabalho. Se você tem filhos e filhas, mais trabalho ainda. Que dirá o Rômulo com 3, que dirá a Alessandra com 4, e que dirá irmãos, tá aí Daniel, né, tentando, vem 2, quem sabe não vem ainda um gêmeos ou trigêmeos, hein Daniel? Vamos orar. Pessoas que todos nós sabemos, é diferente do Defende, diferente do Carlos, diferente de tantos casais na nossa igreja que ainda não têm filhos. Casais que podem usufruir de uma determinada liberdade, porque essa liberdade ainda não foi ocupada com outras pessoas que não faziam parte da família, mas agora fazem. Andar numa vida de solteiro é uma coisa, andar com uma vida de casado sem filhos é outra, e andar com uma vida de casado com filhos é outra. E se for com 4, vai lá, pergunta lá para o Rômulo como é que é, pergunta para a Alessandra como é que é. Andar com filhos, isso não é culpa dele, não tem absolutamente nada a ver com eles. Filhos são bênçãos de Deus, bem-aventurados aqueles que enchem a sua aljava dessas flechas, desses guerreiros, mas filhos dão trabalho. Filhos ocupam o nosso tempo, filhos ocupam a nossa mente, filhos evocam desgastarmos da nossa energia, filhos evocam da vida de cada um de nós gastarmos do nosso dinheiro, nós, e o fazemos bem, se investimos na medida em que Deus dá a vida de todos nós, o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso coração, a nossa energia, os nossos esforços e tudo aquilo que Deus tem dado à vida de cada um de nós. Entretanto, e isso é bênção, louvado seja Deus pela vida dos nossos filhos. Nós um dia, casados, fomos filhos. Filhos com pais vivos. Nós ainda somos filhos, talvez muitos de nós aí não tenhamos mais os nossos pais vivos. Mas tem filhos que dão trabalho até depois de casado para a vida de seus pais. Vê se toma atento. Vê se alivia a carga da vida de seus pais. Mas tem gente que diz que andar com Deus sem filho, pastor, porque eu me lembro da minha mocidade, me lembro da época em que eu conseguia andar com a vida de meus irmãos, com a vida dos irmãos da igreja, eu tinha tempo. E aí parece que andar com Deus solteiro é mais fácil, andar com Deus casado já começa a ficar mais difícil, andar com Deus com o primeiro filho aí já complicou, e aí que dirá o Murilo e a Thalita que estão começando com os filhos, que dirá o Diego e a Andressa que estão começando com filhos, que dirá a vida de cada um aí que lá em Cuiabá e a vida de cada um de vocês aí que está começando a vida agora de casado com filhos. E aí começa a ladainha de dizer que é difícil andar com Deus por causa dos filhos. Porque é como se eles fossem um obstáculo intransponível na nossa relação com Deus. Várias coisas podem impedir a vida de cada um de nós de andarmos com Deus, o pecado é uma delas, o maligno é outra, travando, impedindo a nossa relação com Ele, mas tem muitos que estão colocando de maneira indevida e absolutamente indevida a vida de filhos. Como se eles fossem um obstáculo intransponível na nossa caminhada com Deus, e se nós tivéssemos filhos, jamais poderia se dizer da vida de cada um de nós aquilo que se disse da vida de Enoque, alguém que andava com Deus. Mas Enoque foi alguém que andou com Deus apesar de seu tempo, mas também foi alguém que andou com Deus apesar da sua família. Ele teve filhos e filhos e nem por isso deixou de andar com Deus. Então aí a minha palavra é a vida dos casais da igreja que têm filhos. Dos casais da igreja que colocam como um verdadeiro escudo a vida dos filhos de maneira impeditiva na sua relação com Deus. Eu sei que filho dá trabalho, eu também os tenho.
Eu sei que filho evoca as nossas energias, eu sei disso, eu também estou no mesmo barco. Mas se formos organizados, talvez os filhos exijam outras habilidades que até então não eram evocadas na vida de todos nós. Uma maior organização, uma maior sensibilidade, uma maior administração do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa energia, do convívio com as amizades, sermos verdadeiros mordomos de tudo aquilo que Deus colocou debaixo da nossa responsabilidade. Porque, por incrível que pareça, esse verso 22, de acordo com a vida de muitas pessoas, não deveria nem existir, mas existe. Porque Enoque andou com Deus de maneira intensa e teve filhos e filhas. Andou de maneira intensa, apesar de seu tempo, e continuou andando de maneira intensa, apesar da sua família. Filhos, se você é filho e seu pai é fraco para andar com Deus, se você é filha e filho e sua mãe é devagar para andar com Deus, isso não tem nada a ver com você. Nós precisamos libertar as próximas gerações. Libertar as próximas gerações das nossas debilidades como pais, das nossas fragilidades como seres humanos, das nossas fraquezas em, semelhante a Enoque, continuar a envidar esforços não só para cuidar da família, mas para continuar cuidando da relação com Deus. Não só para gastar dinheiro investindo na vida dos filhos, mas gastar dinheiro investindo na nossa relação com Deus. Não só tomar cuidado com o nosso tempo, mas cuidar também do nosso tempo, da nossa relação com Deus. Filhos são uma bênção e eles jamais servirão para levar sequer um degrau de obstáculo forte e eficaz o suficiente para impedir com que eu e você, pais, andemos com Deus. A minha palavra é para os pais. Para de ser mole. Para de colocar na vida dos outros aquilo que deve ser colocado debaixo da sua e da minha conta. Para de colocar o débito sobre a vida das próximas gerações que não tem nada a ver com a história. Porque nós podemos andar com Deus sim, apesar de nosso tempo, mas também podemos andar com Deus, apesar dos nossos filhos. Que venham 2, que venham 4, que venham, parabéns pelas mães que estão grávidas aí, parabéns pelas famílias onde os filhos estão sendo gerados. E louvado seja Deus, porque sejam gerados na vida de pais que andam com Deus a despeito de um tempo tão estranho que vivemos, mas que andem com Deus a despeito de quantos filhos Deus nos der. Porque Enoque andava com Deus apesar de seu tempo, mas também andava com Deus apesar da sua família. Mais ainda, Enoque também andava com Deus, apesar de seu tempo, apesar da sua família, mas também apesar da sua idade. Olha só que interessante. Verso 21. Enoque viveu há 65 anos, gerou Metusalém, e todos os dias de Enoque, verso 23, foram 365 anos. E o filho de Enoque viveu, depois dele, no verso 27, 969 anos. O pai de Enoque viveu 962. Olha só. O pai de Enoque viveu 962, o filho de Enoque viveu 969. E Enoque vive 365, um terço da vida de seu pai e de seu filho. Se fosse o pai e o filho de Enoque vivessem até 90 anos, um terço daria 30, é isso, né? Quase a minha idade, 42 estendido. Ai, ai.
Enoque era piazão quando ele morreu. Enoque teve uma vida curta. Enoque, do ponto de vista da vida de cada um de nós, humanamente falando, foi embora antes do tempo. Teve uma morte prematura. O que já dá de cara a entender logo no início, no primeiro livro da Bíblia, nos primeiros capítulos, comparando Enoque com Lameque, que Enoque vive pouco tempo, que a longevidade não é o princípio de todas as coisas e sequer deve ser o alvo desejado, o almejado, o must da vida cristã. O que adianta viver, não é o caso do pai e do filho de Enoque, mas viver quantos anos que demonstrem que tivemos uma vida de longevidade, se essa vida de longevidade não for para ser gasta todos os dias na presença do nosso bom Deus? O que adianta, como o ladrão da cruz, que a despeito de ter chegado e ser salvo pelo Senhor lá na beira da morte, gastou os seus dias e o tempo da sua vida longe de Deus? O que Deus espera da vida de cada um de nós é que possamos, a despeito de uma longevidade ou não, que não deve ser a nossa preocupação. Quantos anos de vida nós teremos? Nós não sabemos e Deus não revela isso a ninguém. Agora, como nós viveremos os dias que Deus der à vida de cada um de nós, isso está debaixo da nossa alçada. Isso está debaixo do nosso interesse. Isso sim pode servir de ânimo e de mensuração à vida de todos nós, de independentemente quanto tempo de vida Deus der à vida de todos nós, sejam dias gastos de maneira intensa, envidados os esforços necessários, gasto todos os recursos que eventualmente dispormos no momento histórico que estivermos da nossa vida, para vivermos o nosso tempo e os nossos dias gastos como Enoque. Não importa quanto tempo de vida, mas importa que todos eles sejam vividos intensamente com Deus, porque Enoque viveu intensamente com Deus, e muita gente não é possível ser dito isso da vida de cada uma delas. Gente que desperdiça seu tempo. Gente que desperdiça seus dias. Gente que não é sábio e não aprendeu ainda a contar os próprios dias. Por isso que o salmista vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Eu não sei quanto tempo de vida Deus vai dar a todos nós. O que eu sei é que cada um deles, Deus espera que nós nos desgastemos em prol dele. Para assim como Adão e Eva, antes do pecado, andavam com Deus, na viração do dia, todos os dias, era absolutamente natural. Logo depois do pecado de Adão e Eva, o sétimo, alguns dizem que aproximadamente 240 anos Adão pôde testemunhar a vida de Enoque andando com Deus. Olha só que interessante. Então eu fico imaginando Adão, que viveu muitos anos, observando a vida de Enoque e a vida de Lameque. Alguém que se parece com Cristo e alguém que se parece com o anticristo. Alguém que gasta os dias para viver intensamente perto de Deus e outro que gasta os dias para viver intensamente longe de Deus. Alguém que investe as suas energias para todos os dias estar na presença do Senhor e alguém que investe as suas energias para todos os dias estar na ausência do Senhor. E a minha palavra são duas, não só para aqueles que são pais e perderam seus filhos de maneira prematura. Para aqueles que são pais e aí ficam se perguntando por que Deus levou o filho cedo. Eu não perdi meus filhos cedo, eu não tenho ideia do que é uma dor como essa, imagino que deva ser uma dor muito grande, mas a minha palavra é que o consolo da parte de Deus é que Ele espera que pequeninos ou não pequeninos, todos os dias sejam vividos diante de Deus. Então, ao invés de você se perguntar por que Deus levou, agradeça a Deus por Deus ter permitido cada um desses dias o coração dos nossos filhos
estarem próximos de Deus. Essa é a primeira palavra. Segunda palavra é para a vida de todos nós. Não sei quanto tempo de conversão você tem e não sei quanto tempo de idade você tem. Mas para de ficar preocupado com viver 80, 90 anos, olhando para frente e se esquecendo do dia de hoje, que há coisas que precisam ser feitas hoje, há estratégias que precisam ser pensadas hoje, há energias que precisam ser gastas hoje, há formas de eu e você nos desgastarmos, pensarmos como bons mordomos, para que cada dia sejamos semelhantes a Adão antes do pecado e Eva, que andavam naturalmente na presença de Deus, e semelhante a Jesus Cristo, que desde a mais tenra idade, com 12 anos de idade, está lá, andando, conversando com os doutores da lei, e quando seu pai e mãe terreno chegam perto dele, ele diz, mas por que você está aqui? E ele diz, mas você acha que eu deveria estar onde? Não sabia que a mim me cumpre estar na casa de meu pai? E diz o texto que Maria guardava essas coisas no coração. Que bom que eu tenho 42 anos estendidos e que bom que eu tenho podido gastar todos eles e até quando Deus estender esses 42 anos para que todos os dias sejam vividos diante de Deus. Isso não é privilégio de pastor, irmão. Isso não é privilégio de quem tem chamado duplo para ser crente, para pastorear a vida das pessoas e pastorear os pastores, chamado triplo. Mas isso é para a vida de todos nós que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus chamou a mim e a você para pararmos um pouco de nos preocuparmos com a longevidade e nos preocuparmos mais com o dia de hoje, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Então Enoque anda com Deus, apesar do seu tempo, Enoque anda com Deus, apesar da sua família, mas Enoque anda com Deus, apesar da sua idade. Por fim, Enoque anda com Deus, apesar do seu suposto fracasso ministerial. Olha que interessante. O ministério da vida de Enoque, que foi um pregador, depois da vida de Enoque, o que aconteceu? Quase morreu todo mundo, irmão. A igreja quase chegou à extinção. Nós não temos nenhum período da história, nós temos ali um exemplo micro, que é numa determinada cidade, quase morreu todo mundo, e a vida de Ló dizendo, mas se tiver 50, o senhor vai matar todo mundo? Se tiver 50 eu guardo, se tiver 40, 30, 10, se tiver me dá o nome e o sobrenome do camarada. Não tinha além dele. E Deus acabou com a cidade. Isso é uma demonstração micro do que quase aconteceu numa demonstração macro na face da terra, com os seres humanos. Depois de Enoque veio Noé, depois de Noé veio um dilúvio, quase acabou com todo mundo. 8 pessoas. Nós acreditamos, obviamente, que o dilúvio aqui é um dilúvio, há muitas evidências para isso. Nem vou entrar nesse mérito, porque não dá tempo, mas há muitas evidências de um dilúvio, de uma verdadeira catástrofe mundial. Nem se compara com as coisas que vivemos. A terra foi literalmente chacoalhada como uma verdadeira sanfona terrena. E o que aconteceu foi que, a despeito disso, tinham 8 pessoas. Então, se você pensar no ministério profícuo, se você pensar no ministério abundante, se você pensar do ponto de vista do pregador, de um ministério próspero, e essa prosperidade ser mensurada à luz da conversão de um monte de gente, Enoque é um cara absolutamente frustrado, quase morreu todo mundo. O problema é que a gente mede errado. O problema é que a gente mede o sucesso da vida de alguém à luz das conversões. Irmão, nós fazemos parte do departamento de propaganda do céu, porque o departamento pessoal é Pai, Filho e Espírito Santo e ele não contrata mais ninguém. Tem nada a ver com a vida de cada um de nós, quem vai se arrepender, mas com a vida de cada um de nós, o falar a vida de todos aqueles que nós não sabemos como receberão esta mensagem. Se nós olharmos do ponto de vista bíblico, quem se arrependeu à luz de um sermão foram 5.000 pessoas à luz do sermão de Pedro. Pois é,
mas quem se arrependeu, mais ainda, foram 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, lá na vida de Jonas. E Jonas certamente não era um homem que gostava de andar com Deus. Era alguém que em algum momento da vida ele adoeceu, teve sérios problemas à luz do que Deus queria fazer. Então, de um sermão ruim, de um sermão mal feito, de um sermão com má vontade, de alguém que não queria que as pessoas se arrependessem, porque a palavra de um profeta era arrependimento, e Jonas vai pregar, e numa cidade de 3 dias ele prega 1 dia e meio, deixando a metade da outra cidade de lado, que era sua obrigação, a despeito de Deus ter livrado ele de um peixe que havia engolido, que ele achou que ia morrer, e agora vai cumprir o que era um voto seu que ele havia feito no dia da sua ordenação de profeta. Jonas prega e ainda 40 dias e Nínive será subvertido, e ele nem fala a palavra arrependimento. Pensa num sermão com má vontade, que as pessoas não se arrependessem, nem sou eu que falo da má vontade, é ele mesmo que fala. Eu sabia, que raiva, como é que as pessoas, Deus é bom e é misericordioso, e aí as pessoas se arrependem, e Jonas queria morrer, ele fala isso. Sou eu que estou imputando a vida de Jonas uma suposta má vontade. Então, como é que você fala que Jonas era alguém cheio do Espírito Santo de Deus à luz disso? Não dá. O que significa que se a gente for interpretar a quantidade de pessoas que se arrependem para demonstrar alguém perto de Deus, você vai ter que forçar a barra e dizer que o cara que ficou mais perto de Deus foi a vida de Jonas. E não foi. Porque a gente não mensura alguém que anda com Deus à luz das conversões, porque elas simplesmente não dependem de nós. Então, Enoque é alguém que andava intensamente com Deus, a despeito de logo depois quase morrer todo mundo. Eu queria terminar com a vida de Malaquias, capítulo dos... Eita, Malaquias, hein? Vou chegar nele lá. Cara, pensa... Malaquias, capítulo 3. Ai, peraí, deixa eu ver... Só um pouquinho. Capítulo 2. Isso. Malaquias, capítulo 2. Pensa que texto bonito. Para encerrar a vida de cada um de nós, que é de acordo com Gênesis, Enoque andava intensamente com Deus. Apesar de seu tempo, apesar da sua família, apesar da sua idade e apesar do seu suposto fracasso ministerial. Capítulo 2, a gente não chegou em Malaquias, vai chegar, eu vou dar uma série de Malaquias. Pensa num povo ruim, numa liderança ruim, totalmente desviada de Deus, fazendo o que não devia fazer. Deus menciona a vida de Levi, quando ele diz no verso 4, então sabereis que eu enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, seja lá quem for Levi, não interessa agora, só presta atenção, Levi é um camarada que era diferente dos sacerdotes. Diz o Senhor dos Exércitos, minha aliança com ele, com Levi, foi de vida e paz. Olha que coisa maravilhosa. Ambas lhes dei para que me temesse com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Levi, uma outra pessoa que andou com Deus. A verdadeira instrução, diz o verso 6, esteve na sua boca. É isso que deve existir na vida de alguém que anda intensamente com Deus. A instrução deve estar na boca de cada um de nós. A injustiça não se achou nos seus lábios. É isso que deve existir na vida de alguém que anda com Deus. A despeito do sucesso ou fracasso, não me interessa os outros, me interessa eu. A injustiça não se fará presente nos nossos lábios. Por isso é que diz de Jesus Cristo que alguém que andava com Deus, dolo algum se achou em sua boca. Isso. Andou, Deus dizendo de Levi, andou comigo em paz e em retidão. É isso, isso é a glória. Não tem outra coisa que eu almejo mais na minha vida e que todos nós deveremos almejar na nossa vida, se na nossa lápide puder ser escrito como um resumo da nossa história, independente da nossa casa, independente do ambiente hostil à nossa volta, independente da nossa idade, tá lá alguém que andou com Deus. Se Deus puder dizer isso a meu respeito, eu estou feliz da vida. Porque ele diz... Olha só, verso 6, a gente vai ver de Ezequiel. Nossa, velho, Ezequiel tem um texto belíssimo, a gente vai estudar aí na escola dominical de gente muito longe de Deus.
Mas graças a Deus que a despeito de ter lideranças longe de Deus, tem lideranças próximas de Deus como Levi, que diz no verso 6, da iniquidade apartou a muitos. Há muita coisa para dizer da vida de Levi, e eu pergunto, do mesmo jeito que Enoque, do mesmo jeito que José, do mesmo jeito que Davi, do mesmo jeito que Daniel, do mesmo jeito que Isaías, do mesmo jeito que Malaquias, do mesmo jeito que Jesus, do mesmo jeito que Levi. Alguém que da iniquidade apartou a muitos, e diz a Bíblia que em Daniel capítulo 12, na grande tribulação, Deus vai levantar pessoas que servirão como estrelas no firmamento, estrelas que brilham, estrelas que servem de norte, estrelas que são verdadeiros guias orientadores, marcos para não nos perdermos em meio a um ambiente de escuridão, uma luz no fim do túnel, bem diferente da vida de Judas, de pessoas que diz a Bíblia que eram estrelas errantes. E aí a pergunta que eu e você temos de nos fazer é se nós somos estrelas brilhantes ou estrelas errantes. Estrelas iluminadoras ou estrelas que são obscurecedoras. Estrelas que são orientadoras ou estrelas que são desorientadoras. Estrelas onde são nortes ou estrelas que são verdadeiras estrelas cadentes, que caem, que não servem para nada, que são verdadeiras nuvens sem água, que não alimentam, que não saciam, que literalmente não são pessoas para serem seguidas. Enoque, alguém que andava com Deus, apesar de seu tempo, apesar da sua família, apesar da sua idade e apesar do seu suposto fracasso ministerial. Eu não estou preocupado com o nosso tempo, não estou preocupado com a nossa casa, não estou preocupado com a nossa idade e não estou preocupado com a efetividade do ministério que Deus dá a cada um. Porque a despeito disso tudo, o que eu espero é que semelhante a Enoque, semelhante a Adão antes do pecado, semelhante a Levi, que apartou da iniquidade a muitos, semelhante a Jesus, sejamos essas pessoas, pessoas que andam com Deus. Meu desejo é esse, mas andam intensamente. Deus dê graça e que nos façam estrelas brilhantes, brilhantes no firmamento. A gente brinca, né? Tá vendo aquela estrela ali, meu amor? Vou dar o seu nome para ela. Quiçá nós tivéssemos uma verdadeira constelação de pessoas que andam com Deus, servindo de orientação à vida de cada um de nós, apesar de todas essas coisas que não servem para ser impeditivo, para nós brilharmos. Não porque queremos brilhar, é porque todo mundo que anda com Deus naturalmente vai brilhar. Vamos orar? Não sei como é que anda a sua vida, mas repense. Repense a sua história e eu vou repensar a minha para nós andarmos com Deus. Pai bendito, obrigado pela tua palavra. Enoque andou com Deus, tantos desafios, ele superou um a um. Porque todos esses desafios foram feitos para serem superados. E assim como ele, nós também queremos andar com o Senhor. Se existe alguém aqui, ó Deus, que tem colocado nestes obstáculos para justificar o seu distanciamento do Senhor, ó Espírito Santo de Deus, mostra que os argumentos são fracos. Que todos nós podemos e queremos andar, mas andar intensamente, andar nos deleitando no temor do Senhor. Seja com a vida da sua igreja, com a vida de todos nós, e nos ajude, Pai, nesse processo, para que como ele, como Adão antes do pecado, como Levi, Jesus e tantos outros, sejamos pessoas que andem contigo. É a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe, muito bom. Obrigado pela sua presença, que Deus derrame graça na sua e na minha caminhada com Deus. Vamos, semelhante a Enoque, andar com Deus. Um grande abraço e boa caminhada.